Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe. Tem que lembrar assim, que a importância dele está com ele mesmo, o jeito que ele valoriza-se. Que se a pessoa valoriza-se, então ela também tem um peso. Fica bem fácil assim de observar nos relacionamentos. Nós temos que desenvolver uma maneira de ter um valor no relacionamento. A mesma coisa no nosso trabalho, a gente tem que desenvolver uma maneira de ter um valor no nosso trabalho, de nos tornarmos importantes. E é muito importante a pessoa lembrar assim, um ato bem feito dura a vida toda. Mas se não continua fazendo os atos, então naturalmente vai para o esquecimento. Então, muito grato assim a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 29 de novembro de 1931. Toda época na humanidade teve instrutores. Quando trouxe o livro Na Luz da Verdade, veio com uma condição muito importante. Naquela localidade, ser uma localidade importante. Hoje é muito importante a pessoa lembrar assim, que quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, a localidade em que ele se encontra é que é importante. Por isso que a pessoa precisa de desenvolver uma maneira, um costume, de todos os dias, naquele horário, estudar o livro Na Luz da Verdade. E ter dentro da sua moradia um lugar que ela estuda o livro Na Luz da Verdade. E é muito importante, assim, saber que quando está estudando, nas nossas proximidades ficam também espíritos que querem aprender conosco. A pessoa tem que lembrar que o que ela vai pensar, como ela vai irradiar, é o jeito que esses espíritos que ficam nas nossas proximidades receberão as informações, as instruções. Nós temos que lembrarmos assim, não é somente os espíritos que habitam a Terra. Hoje, pelo conhecimento da ciência, sabemos assim que existem muitas outras habitações. E nós temos que lembrarmos que as referências que fazem dos estudos é sempre na condição do corpo de matéria grosseira. Mas cada espírito humano que habita outros sistemas, eles terão o corpo de acordo para habitar naqueles outros sistemas. Então nós não podemos fazer referência somente do sistema que nós conhecemos, que é a Terra. As referências que fazem sobre a Terra, cada espírito humano tem que desenvolver uma condição assim, dentro dele, de ampliar o seu conhecimento. Nós vamos observando que através dos milênios, muitos espíritos humanos trouxeram informações e instruções. Mas quando veio Jesus, então ele disse assim que viria um outro que não ele. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela está estudando as referências que Jesus trouxe. E quando uma ou outra pessoa começa a estudar o livro, ele fala assim que ele está satisfeito com os ensinos que Jesus trouxe. Quando a pessoa tem um aprofundamento nos ensinos, ela vai confirmando assim que esse aprofundamento é um complemento quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade. Então, a superficialidade não traz para a pessoa um aprofundamento, traz uma acomodação. Com o tempo, aquela acomodação vai ficando enrijecida. Entra naquela condição assim de quando a pessoa faz um preparo, durante aquele trabalho de estar fazendo aquele preparo, aquele alimento, então ela está mexendo. Depois ela para de fazê-lo, ela para de mexê-lo, entra numa decantação natural. Então nós, com os nossos ensinos, com a maneira que nós vivemos, se nós não continuarmos a movimentar, vai assentando aquelas informações. E como a memória dos seres humanos é bem pequena em relação à capacidade que ela tem, pouco tempo depois fica uma vaga lembrança na vida da pessoa.
E é muito importante lembrar assim que quando a pessoa começa a não ter um aprofundamento, ela começa também a querer olhar para as outras pessoas. E muitos acham assim, porque vê o defeito no outro, acha assim que ele já se encontra numa condição superada. Nós temos que lembrarmos assim que existe resgates. Então mesmo a pessoa tendo uma condição que apresenta encontrar-se mais desenvolvido, ele pode apresentar um comportamento ou um ato que, olhando para aquele comportamento ou para aquele ato, apresenta-se como se fosse uma pessoa que não estivesse evoluindo. Mas justamente naquele instante, ele está fazendo um resgate. Então nós não temos a capacidade de fazer uma observação porque nós não sabemos os fios anteriores que estavam pendendo naquela pessoa. Então nós tínhamos que ter um cuidado assim de sairmos da nossa vida cotidiana, de estar sempre falando daquilo que muitas vezes nós não temos acesso. Fica um tagarelar, fica bem fácil assim de ouvirmos um relato e depois nós repetimos aquele relato e nós não perguntamos como a pessoa soube daquilo que ela está verbalizando. Então esses cuidados nós precisaríamos de nos tornarmos mais atentos, sairmos da condição do cotidiano. E a vida da pessoa só tem importância quando ela eleva-se. Essa condição de elevar-se, a pessoa tem que lembrar assim, que o nosso esforço tem que ser muito grande, tem que ser assim um esforço diário. E que no começo esse esforço fica difícil, pelo costume que nós temos das tendências anteriores. Mas na sequência, se nós continuamos a fazer esse esforço ficará mais fácil no futuro. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa maneira de olhar para as outras pessoas, de fazer julgamentos, então é uma responsabilidade individual e a pessoa só poderá progredir se ela for muito cuidadosa com ela. Nós temos que lembrarmos que nós somos a constituição dos nossos pais, as tendências dos nossos pais e as influências que nós recebemos através dos anos. Para sairmos desta condição é um trabalho contínuo. E a gente vai observando assim que para muitas atividades existe esse trabalho contínuo de atenção. No trabalho do fogão, no trabalho do ajuste daquele instrumento de trabalho, na precisão para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Então a pessoa compactou todos os sentidos, toda a atenção para aquilo que ela estava fazendo para ter uma finalidade boa. No caso do preparo do alimento fica bem fácil assim, porque existe o ponto. Passou do ponto, já não ficou como a pessoa queria que ficasse. Aquele preparo ficou bom, mas passou do ponto. Então, trabalhar de acordo com o ponto. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Fazermos as coisas de acordo com um ponto. E se a pessoa tiver uma atenção com ela mesma, ela vai confirmando assim, através dos anos, que ela tem muita coisa a resgatar. Então não adianta uma pessoa ir verificando que o outro se encontra parado, ou se encontra aumentando os seus pendores. Ela tem que observar que também temos pendores iguais, temos instantes que ficamos parados. Então existe hoje uma inversão, que a pessoa fazendo o movimento com o seu corpo físico, ela está fazendo um trabalho para ela. Se observarmos assim décadas anteriores, as pessoas faziam movimentos que apresentavam utilidade. Então, fazer movimentos sem utilidade assemelha-se àquela pessoa que ficou parada também e que não fez nenhum movimento. São dois extremos. O caminho do meio, o caminho da atenção. E a gente vai observando assim que
mais anteriormente, quando a pessoa caminhava e as estradas não eram assim planas, organizadas, a pessoa não tirava o olho de onde ela colocava o pé. E ela ficava com o sentido bem atento com os ruídos que apresentavam. Ela não era pega de surpresa, ela usava todos os sentidos. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que ser muito cuidadosa, porque nós não podemos fazer um trabalho que não tem importância. E nosso trabalho sempre terá importância. Nós sabemos assim que um período de vida de média atualmente de 80 anos não é uma referência de uma existência. Então, se a pessoa vai descuidando com as suas tendências, depois, esse período de vida, ela passa a não ter finalidade. E uma pessoa que não tem finalidade, ela tem que lembrar assim, que a vida é uma continuação. Se ficou sem finalidade, se ela descuidou e agora ela não tem como usar o seu corpo, aquilo que plantas, hás de colher. Como essa pessoa vai ter a capacidade para ter uma mãe boa que venha ajudá-la na sua época seguinte? Como ela vai ter uma consideração? Então, não é na velhice que a pessoa tem que arrumar a sua vida. É no momento em que ela se encontra com as tendências que ela tem. E ela tem que observar as tendências dos seus pais. Se ela é a constituição dos pais, como ela pode fazer agora para ir melhorando essa constituição? Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que estar muito atenta com os seus pensamentos. Ela está construindo o seu instante. E ela tem que lembrar assim, que ela tem que fazer esforço para alguma daquelas informações, daquelas instruções, daquela advertência, naquele dia que ela estudou, que ela possa lembrar dessas informações durante o dia, para que ela volte a ficar ligada com aquilo que ela teve um instante de lucidez. E nossa vida é de instantes de lucidez. E qual é a maneira para ampliarmos este instante? Então, à medida em que a pessoa vai dedicando, ela tem que lembrar assim, que existe graduação entre os seres humanos. Não existe todos os seres humanos iguais. Então, quando falam assim que existe irmãozinhos, é uma acomodação. Porque aquele que descuidou durante a sua vida e que não fez nenhum esforço e que não trabalhou para comer o pão com o suor do seu rosto ou para apresentar uma produtividade, então aquele fica bem claro que daquele eu não quero ser irmãozinho. Então eu quero ser irmãozinho daquele que é bem sucedido, daquele que apresenta uma condição de ter trazido um benefício para a humanidade. Então é muito importante a gente saber assim, e tirando esses conceitos errados, que não tem irmãozinhos, não tem irmãzinhas, e que cada um tem que fazer muito esforço para que ele torne-se um reflexo na vida dele e na vida daqueles com quem ele relaciona ou daqueles com quem ele é visto. Então, qual é a maneira que temos que nos apresentarmos? É muito importante, assim, tirar o conceito de irmãozinho e de irmãzinha e de lembrar, assim, que existem espíritos humanos mais evoluídos, mais desenvolvidos, que encontram-se nas nossas proximidades. Então, a pessoa tem que lembrar, assim, que mesmo encontrando-se numa condição de mais desenvolvido, ele precisa de lembrar que a vida é um movimento e que se a pessoa descuida, então ela cai. Isso não está relacionado à idade, não está relacionado a cargo, está relacionado de como a pessoa não se encontra mais irradiando para aquela finalidade, para aquela importância. Então toda a vida é de nossa responsabilidade e nós temos que nos esforçarmos para perceber como nós nos encontramos. A gente vai confirmando assim que o lugar alto que existe na vida de cada um é aquele ambiente na sua moradia que ele se encontra todos os dias fazendo o trabalho de assimilar as informações do livro Na Luz da Verdade.
esse local na sua moradia é o mais importante da sua existência, que ele tem que desenvolver esta maneira, que naquele local também ele não vai ler qualquer coisa, e ele também naturalmente terá uma condição de ser respeitado naquele ambiente, mas ele é que tem que respeitar-se. As alturas que uma pessoa almeja, primeiro ela tem que construir na matéria grosseira, porque se ela constrói, ela então fica acostumada com esse tipo de ambiente, com esse tipo de irradiação. E é bem importante assim, porque se um filho adquire um costume de estudar naquele ambiente, naquela localidade, pode ser na mesa da cozinha, pode ser num outro lugar, então naquele dia, naquela hora, naquele costume que foi desenvolvido para aquele filho, se um adulto quiser comunicar com o filho, ele sabe em que local o filho vai se encontrar naquele dia, naquela hora. E o adulto tem que desenvolver esta condição para o seu aprimoramento espiritual. Então a pessoa não se eleva assim. Muitos conceitos que nós recebemos de que a pessoa, quando perdeu o corpo de matéria grosseira, agora ela vai dar consulta, ela vai dar informação. Não tem como ela fazer isso. Ela é a mesma pessoa, não mudou nada. E nós nos encontramos na matéria grosseira numa condição muito mais evoluída, porque nós temos a condição aqui. E aquele que não se encontra mais, ele já tem uma outra maneira de ver. A elevação de uma pessoa é como ela faz diariamente com ela. Então esse esforço, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que tirar todas as coisas erradas que ela ouviu, e ela tem que ter a dignidade de tirar o errado mesmo de dentro e começar uma nova fase. Então quando fala do reino do milênio, a pessoa tem que lembrar assim, que para ela fazer parte do reino do milênio, ela tem que agora ser diferente. Porque nas profecias falam assim, que tudo terá que se tornar novo. Então o tornar-se novo quer dizer assim, a pessoa já tem que construir dentro dela e na moradia dela um espaço para ela ir assimilando as informações e ela ir melhorando a qualidade dos seus pensamentos. É uma condição física. Não tem como a pessoa, num período seguinte, ela agora ir para uma outra elevação. A vida é degraus. É a criança no seu período de desenvolvimento. Então ela vai frequentando os ambientes de ensino referente ao grau que ela se encontra de idade. E se acontecer dela ter uma assimilação maior num determinado ano, os professores pedem aos pais para matriculá-lo no ano seguinte, que ela tenha a capacidade de assimilar as informações. Se ela não assimilou as informações, então os pais são orientados para que ela tenha aula de reforço na sua moradia, para que ela possa acompanhar aquelas informações daquele ano letivo. É uma condição física. Então, se a criança teve que ir para uma aula de reforço, nós, na nossa vida diária, com os nossos conceitos, nós teremos que ficar para trás. Então, nós nos servimos para a fase seguinte do reino do milênio, independente da pessoa. E nós sabemos assim que um comerciante, ele descuidou no sistema administrativo, ou no lazer, ou desvirtuou-se. Aquela empresa também, ela para de existir. Porque aquela empresa parou de existir, não tem nenhuma importância. Ele é que ficou prejudicado porque uma outra semelhante entrou no mercado e continua trabalhando com aquele segmento com o vazio que ele deixou. Na nossa vida espiritual, o procedimento é individual. A pessoa é que tem que fazer muito esforço para não ser tirada do posto em que ela se encontra, para que ela possa continuar sobrevivendo, e o reflexo do trabalho que ela tem que ter uma coisa muito boa, porque se ela não executa direito aquela função que ela prontificou, os pensamentos que ela gera de descontentamentos cairão sobre ela. Na sequência, esses pensamentos condensam e vira doença.
para aquela pessoa. Então, quando uma pessoa apresenta uma preocupação com a doença, é porque já está rondando na matéria fina aquela desarmonia. E se a pessoa não trabalhou na matéria grosseira para evitar, não caminhou com as informações que ela recebeu, aquela preocupação sobre aquela desarmonia no seu corpo vai acontecer. Então a nossa vida, independente da pessoa, ela tem um movimento. A gente pode analisar assim numa esteira rolante. Então naquela esteira rolante ou naquela escada rolante, a pessoa pode fazer ali a volta de 360 graus, pode voltar degraus, pode dar passos para trás, mas independente dela, a esteira continua movimentando. A vida é assim. E se a pessoa ficar atenta com aquilo que ela está fazendo, então ela também não vai ficar atropelada quando ela terá que dar o passo para sair daquela esteira. A vida é de responsabilidade individual. E nós temos uma coisa muito importante, porque toda época nós recebemos as informações, as instruções. Então, uma pessoa que é um pesquisador, um estudioso, nós temos relatos assim de velhos profetas de mais de 6.000 anos, que já vieram com informações, com instruções. Depois nós temos relatos dos 10 mandamentos, que já veio há 3.500 anos. Os ensinos que Jesus trouxe há mais de 2.000 anos. Depois nós temos o livro Na Luz da Verdade. Então nós vamos observando assim que toda época vieram os auxílios para os espíritos humanos irem se orientando. Então na época do reino do milênio é assim, aqueles que movimentaram, aqueles que fizeram com que o conhecimento ficasse impregnado na sua carne, no seu sangue, esse é que terá a possibilidade de sobreviver no juízo. Não é mais ou menos, porque quando a pessoa fala que ela tem fé, uma fé necessita de ter conhecimento, de ter a movimentação. Então a pessoa faz um relato e aquele que está mais presente fala para ele como está sabendo daquele relato que ele está falando. Então a vida tem que ter um aprofundamento. Nós não podemos ouvir simplesmente um relato se aquele relato é fruto de uma imaginação. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela também, quando vai fazer um relato, qual é a importância desse relato na sua vida. Pois se ela tem que caminhar com os pés no chão, e se ela não tem tempo de olhar para a direita, não tem tempo de olhar para a esquerda, tem que observar como ela se encontra com os seus sentidos. Então é bem simples a nossa vida. Então os costumes que foram trazendo para nós, que nós podemos dispersar, é uma maneira que existe para ficarmos para trás. E nós sabemos assim que nas caravanas, aqueles que adoecem não continuam. Então no primeiro povoado ele fica. E nós sabemos também dos relatos na época dos imigrantes e atualmente também. E quando adoece um ou que perece, ele não continua junto com os outros, ele é jogado no mar. Então nós é que temos que nos esforçarmos para não adoecermos, para continuar tendo o movimento e lembrar assim que aquele que fez o movimento, ele é que ficou qualificado. E nós sabemos assim que um filho não é banhado na glória do pai. Nós sabemos que o pai não é banhado na glória do filho. Então o esforço é sempre individual. A pessoa pode ter uma satisfação pela conquista que aquele conhecido teve, mas ele não tem nenhum benefício por o conhecido dele ter feito a conquista. Então a vida é bem importante assim, requer um trabalho e a gente vai observando que muitas atividades têm a condição da pessoa ficar atenta o tempo todo, dela ir observando como ela se encontra diariamente. Então o esforço é bem simples e quando a pessoa começa a fazer o esforço, no começo ele apresenta difícil, mas depois ele torna-se mais fácil, porque a pessoa acostuma. Do jeito que a pessoa é, ela tem que melhorar.
Então, o lugar mais alto que nós temos hoje é na nossa moradia, é no lugar em que nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, e é com o método, é naquela hora, todos os dias, é com o jeito que nós estudamos, é com a maneira que nós vamos percebendo os pensamentos, é a maneira que nós vamos trabalhando para melhorar os nossos pensamentos. Só tem retorno quando a pessoa se encontra presente naquilo que ela faz. Tem muitas profissões que a pessoa tem que encontrar-se presente, porque existe o ponto para concluir aquela função, existe o ponto certo, existe assim o equilíbrio para aquilo ficar bom. Então nós também temos que desenvolver esta maneira de nos tornarmos qualificados, de ir observando assim como nós pensamos, e através dos nossos pensamentos nós sabemos assim que é como nós nos encontramos hoje. Então, se a pessoa fala assim que está feliz, precisa de lembrar assim que existe o entorpecimento. Se a felicidade dela está de acordo com o que ela vem entorpecendo. Então, o esforço é bem interessante, porque somente quando a pessoa levanta mais cedo um pouco do que do movimento da moradia, é que ela pode perceber-se através do tempo. Porque quando nós acordamos de manhã e esperamos um pouquinho, nós vemos os pensamentos vindo na nossa cabeça. E muitas vezes de um assunto que nós não temos acesso e de que já tem muito tempo que aquilo já aconteceu. Então, independente do grau em que a pessoa se encontra na sua vida interna, na sua vida externa, se ela parou de fazer o movimento, ela cai. E o livro Na Luz da Verdade é que vai nos possibilitando esta condição de nos mantermos de pé. E é bem importante assim, a conexão com a luz vem quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. Porque não tem como uma pessoa fazer uma conexão com espíritos evoluídos se ela não tem um método, se ela não tem uma coerência, se a vida dela não é de acordo com aquilo que ela está pregando, com aquilo que ela está estudando. Então nós temos que lembrarmos assim, quando vai fazer um preparado, a pessoa procura os ingredientes necessários para aquele preparado. Somente quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade é que ela vai mudando a sua irradiação, que ela vai mudando a sua qualidade de ser. E as irradiações de uma pessoa, a gente sabe assim que elas existem. Independente da pessoa, ela tem uma irradiação. E melhorar as irradiações é um trabalho individual. É a mesma coisa assim. Para a criança ter o desenvolvimento do centro motor, é dela. Ela é que tem que fazer o trabalho de desenvolver o centro motor, as habilidades manuais, o sistema de usar as pernas. Nós, para recebermos das irradiações, nós temos que ir desenvolvendo a maneira dentro de nós para recebermos as irradiações. Porque muitas vezes, para as irradiações que não são benéficas, a pessoa recebe as irradiações e ela fica influenciada por aquelas irradiações muito tempo. E ela fala que ainda se encontra prejudicada porque ela teve um comportamento com irradiações que não foram boas. Então esse cuidado a pessoa tem que lembrar assim, é a vida toda e toda época é de responsabilidade individual. Então o Criador nos possibilitou esta condição de sabermos o começo do certo de todas as coisas e o começo daquilo que também não é certo. Então o propósito na vida de cada um é voltar para a pátria do Espírito. Para isso, a pessoa tem que ir arrumando a maneira de voltar para a pátria do Espírito. Então, a pessoa é que tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, tem que conhecer o caminho de retorno à pátria do Espírito.